Paz, irmãos, tudo bom? Mais uma vez eu tô aqui e a gente vai falar de mais um tema. Deus tocou no meu coração e essa semana falo muito sobre igreja e sobre muita coisa que eu tenho visto, ouvido, percebido até durante essas semanas que se passaram. E o que será que nós pensamos que é igreja? Porque muitas das vezes a gente não materializa a igreja como um corpo, como algo, um organismo vivo, mas sim como algo concreto, ou até algo que tem que fazer aquilo que é a nossa vontade e não a de Deus. Por que eu falo isso? Muitas das vezes eu estou falando para todas as igrejas, mas é lógico que inclusive aqui eu congrego. Muitas das vezes a gente se preocupa muito com as cadeiras vazias da igreja. E parece que quando as cadeiras da igreja estão vazias, o nosso culto não é da mesma forma. Mas será que era isso que Deus queria? Que as igrejas estivessem cheias de pessoas e não de membros, e não de discípulos, e não de pessoas que sejam cristãs? Porque quando a gente vai cultuar, será que a gente está cultuando a Deus ou as pessoas que não estão indo? Porque uma coisa que Deus falou muito e que no começo eu tinha dificuldade de que eu não, quando a igreja está vazia, eu não prego do mesmo jeito, eu não ouvo do mesmo jeito, eu não faço da mesma forma. Mas Deus falou muito comigo porque ele falou, eu penso assim, eu estou indo para cultuar a Deus. As igrejas, os bancos cheios vai ser uma consequência daquilo que eu fizer cultuando a Deus, não só dentro da congregação, mas principalmente fora dali. Então, na verdade, quando estamos reunidos ali, nós estamos ali para cultuar a Deus. A igreja de verdade, ela age fora daquela congregação, que ali vai fazer com que todo mundo se reúna naquele local para adorar a Deus. Mas a igreja de verdade age fora. Então, o que eu percebi é que muitas das vezes a gente está apegado no culto a pessoas e não a Deus. Muitas das vezes o pastor falta por algum motivo, sei lá. E incrível que quando o pastor falta, ninguém se preocupa em ligar para ele e falar: pastor, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Se ele falar que não, falou: não, beleza, irmão, beleza, pastor, mas saiu que o senhor é muito importante, esperamos no senhor da próximo domingo, por favor. Não, a gente só fala: nossa, pastor não veio, nossa, e agora? E aí eu penso: e os irmãozinhos estão ali trabalhando, o ministro de louvor lá, fazendo tudo para que o Espírito de Deus possa se mover livremente? A pessoa que estava ali para pregar, que estudou, tirou seu tempo para falar da palavra de Deus. E os irmãos que estão organizando o culto ali para que possa ser algo diferente, que possa ser algo bom e que tenha organização. A pessoa que está ali no data show, no retro, não sei como é que é na sua igreja, a pessoa que está ali dando os avisos, as pessoas que fazem um teatro, as pessoas que fazem aquilo. Então, irmãos, a gente precisa saber que igreja é um organismo vivo. Então, se você hoje em dia tem uma dificuldade com a sua igreja, quando você está doente, você larga aquilo para fora, larga o seu corpo, fala: tô doente, deixa para lá. Não, quando a pessoa, por exemplo, se a pessoa tem um diagnóstico de câncer, se ela largar e falar: não, deixa, tô vencida, ela morre mais rápido. Mas aquela que luta e que acredita e que tem fé é curada. E mesmo aquelas que às vezes não são curadas, elas vão ter uma vida prolongada, mas vão depois ver que o seu esforço valeu a pena. Então, assim, se a igreja é um corpo, nós temos que tratar ela como um corpo. Se você acha que a sua igreja está com algum problema, não larga ela para lá. Tente fazer alguma coisa. Mas meu pastor está certo. Às vezes acontece isso, mas não desista. Não desista.
queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Hebreus 10, do 22 ao 26. Diz assim: Então avante, cheios de fé, confiante de que estamos apresentáveis para Ele. Vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Desistir é virar as costas para que tudo o que aprendemos e recebemos para a verdade que agora sabemos é o mesmo que rejeitar o sacrifício de Cristo, e estaremos sem defesa no juízo final. Então aqui em Hebreus fala, eu peguei principalmente essa parte aqui: sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Então, irmãos, nós estamos na igreja para encorajar uns aos outros. Mas não é só naquele momento ali do culto, da congregação estar reunida, mas sim fora, principalmente fora. Às vezes os irmãos estão desanimados, tristes, sem uma perspectiva. E às vezes estão insultando de outros irmãos, até coisas assim: se você vai, sai da igreja. Não, vai e faz isso. Não, é verdade, eu também estou sentindo. Irmão, encoraja o seu irmão. Encoraja para que ele possa crescer, encoraja para ele se firmar ainda mais, e que você possa ser uma ajuda a ele. Não seja como os amigos de Jó apontando erros e nem falando o que ele deve ou não deve fazer, mas seja um homem que seja aquele que vai encorajá-lo, pedindo a direção de Deus. E outra parte aqui: não evite as reuniões de culto como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que é o grande dia se aproxima. Quando fala aqui, não fala com os irmãozinhos, você vê, estão ausentes, mas ainda vão, mas sim daqueles que não querem mais saber, não querem nem ouvir mais falar em igreja. Esse é o meu pensamento. Mas, desculpa, mas eu acho que também fala desses irmãos para eles serem mais encorajados, lógico. Mas fala principalmente: não deixe de reunir, porque o grande dia está chegando. O dia que o Senhor vai voltar para buscar a sua noiva. Então, por isso nós temos que estar atentos. Porque muitas das vezes Jesus vai voltar e muitos ainda estão procurando o azeite e vão perder a oportunidade. Vamos ler agora 1 Coríntios 12, do 14 ao 28. Diz assim: Quero que entendam que tudo isso faz vocês terem mais importância. Um corpo não é apenas uma parte ampliada. O corpo é o conjunto de partes diferentes, mas semelhantes em combinação e que funcionam em conjunto. Faz algum sentido o pé dizer: não sou tão elegante quanto a mão embelezada com anéis? Por isso, acho que não pertenço a esse corpo. Se o ouvido disser: não sou importante como o olho que tudo vê, por isso não mereço estar na cabeça, vocês iriam querer tirá-lo do seu corpo? Se o corpo fosse todo olho, como poderia ouvir? Se fosse todo ouvido, como poderia cheirar? Mas sendo do jeito que é, podemos perceber que Deus pôs cada parte do corpo exatamente onde quis. Quero também que entendam que a diversidade mantém a importância de cada parte, impedindo que cada um dê valor apenas a si mesmo. Por melhores que sejam, vocês só têm importância por fazerem parte do corpo. Um olho enorme ou uma mão gigante não seria um corpo, e sim um monstro. O que temos é um corpo com muitas partes, cada uma do tamanho apropriado e em seu devido lugar. Nenhuma parte é importante por si mesma. Vocês podem imaginar o olho dizendo para a mão: fora, não preciso de você. Ou a mão dizendo para o pé: você está dispensado, não preciso mais de você. De fato, na prática, acontece o contrário. Muitas vezes o que é menos proeminente é mais fundamental e também mais necessário. Por exemplo, vocês podem viver sem o olho, mas não sem o estômago. Quando o seu corpo sofre, não faz nenhuma diferença se é um membro externo ou interno, maior ou menor. Todas as partes sofrem juntos, pois cada parte tem a devida dignidade e importância. No entanto, vocês têm mais preocupação com as partes menos proeminentes. Se vocês tivessem de escolher, não iriam preferir uma boa digestão a um cabelo bonito? O modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja.
Cada parte depende da outra. As partes que mencionamos e as que não mencionamos. As partes que vemos e as que não vemos. Se uma parte se fere, todas as outras partes estão envolvidas. Se uma parte vai bem, todas as outras desfrutam desse bem-estar. Vocês são o corpo de Cristo e é o que vocês são. Jamais se esqueçam disso. Só depois que vocês reconhecem que participam desse corpo é que a parte de vocês adquire algum significado. Então, irmãos, nesses versículos que eu li, deu para entender que todo mundo é importante. Eu não sei o que você faz na igreja, se você é um membro, se você é obreiro, se você é pastor, se você é líder de louvor, se você é da intercessão, se você apenas limpa a igreja. Só quero te dizer uma coisa: você é importante, nós precisamos de você como igreja, como uma comunidade, porque sem você vai faltar algo. E se Deus colocou você na nossa comunidade, na sua igreja, você fazendo o que você estiver fazendo na sua igreja, saiba que você está ali porque você é importante. Se você às vezes pensa que está fazendo pouco, meu irmão, mas quando você parar de fazer, você vai ver a falta que você vai fazer. Quando uma pessoa perde o seu membro, ela tem que se adaptar e aquilo é difícil. Então, muitas das vezes, a igreja às vezes não está indo para frente porque está perdendo os seus membros e está tendo que se adaptar. Não que não consiga, mas é muito mais necessário e mais preciso que o seu membro esteja completo, para que não precise se adaptar, para que nós possamos ganhar mais vidas para o Senhor. Lá em 2 Timóteo 4, 1, 2 diz: não sei como dizer isso de modo mais veemente. Deus está na sua retaguarda. O próprio Cristo é o juiz, com a palavra final sobre todos, vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem. Seja vigilante, desafie, advirta e insista com seus ouvintes. Não desista. Use a linguagem compreensiva. Então, é preciso que os membros estejam ajustados, e para a gente seja bem ajustado, para quê? Para que a gente possa anunciar o evangelho, para que as pessoas possam, a gente possa fazer o nosso trabalho. Porque às vezes a gente está se preocupando demais com os nossos membros, lutando com os membros, lutando uns com os outros, deixando os membros deixando o seu corpo, e a obra do Senhor não está sendo feita, o que é o principal. E no dia do juízo, Deus vai cobrar isso. Então, você que faz parte de uma igreja, eu quero só te dizer que você faz parte e você é importante. Você é um membro necessário dessa igreja. Então, fique firme. Você faz parte desse corpo. Você é importante. Não importa o que você faça, não importa se você apenas faz algo que para os outros não pareça nada, mas se você está fazendo o que Deus permitiu você fazer, o que Deus quer que você faça, eu quero que você saiba que você está fazendo tudo, porque é Ele que decide. Amém, irmãos? Espero que isso possa encorajar você a continuar trabalhando na obra do Senhor, a continuar firme na sua congregação, a continuar firme trabalhando para que a gente possa parar de ficar brigando entre si, os membros brigando entre si, ou lutando entre si, e comece a agir, porque os fins dos tempos estão chegando. E aí Deus vai cobrar isso no juízo. Vai perguntar: vocês brigaram entre si? E quantas almas vocês trouxeram mais para o seu membro, para fazer mais parte do seu corpo? E não esqueça, igreja é você, é um organismo vivo. Não é aquela congregação. Nós estamos ali para adorar o Senhor e não adorar homens. Mas a igreja age muito mais fora daquele lugar que nós nos reunimos para congregar do que lá dentro. Então, meu irmão, seja igreja onde você estiver. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.